Graças a Deus, aqui é o pastor Israel Araújo e é com muita satisfação que eu estou aqui neste momento para deixar aqui um conselho, uma palavra da parte de Deus para você que me ouve aí do outro lado. Temos observado em nossos dias, tem sido o abuso em relação ao direito religioso. Nós temos visto pessoas classificando Jesus como homossexual, como travesti, e como outras coisas mais, tentando ridicularizar a igreja, tentando colocar para baixo a mensagem do Evangelho em relação àquilo que ela não aprova. E o que eu observo, meus amados irmãos, é que a palavra de Deus, ela permanece sendo a mesma, independente das reações dos contrários, independente das reações dos opositores. Está escrito em Mateus 24:35, que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela permanece fiel, permanece na sua real essência, desde o princípio, quando ela foi revelada aos homens. Ela jamais vai deixar de ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade ontem, ela é a verdade de hoje e ela é a verdade de eternamente. Pode passar tudo, passa as ideologias dos homens, passa as oposições, passa as filosofias, passa também qualquer tipo de ataque contra a palavra de Deus, e ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar a essência, a veracidade da palavra do nosso Deus. Porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Essas reações humanas de homens mentirosos, de homens frustrados, jamais podem impedir o poder real da palavra do nosso Deus. A Bíblia disse que ele, porventura, diria e não faria, falaria ele e não cumpriria. Tudo o que Deus falou, ele falou para realizar, ele falou para cumprir e vai acontecer conforme está escrito. Vai acontecer de forma positiva e podermos ver a palavra de Deus sendo confirmada por meio de coisas boas, por meio de realizações como cura, libertação, transformação de vida, e também ela vai romper em meio àquilo que é negativo, quando as pessoas querem falar da palavra, colocar a palavra para baixo, ridicularizar o Evangelho, ridicularizar a pessoa de Jesus. Isto não influi em nada. Os homossexualismos dizendo que o Senhor é travesti, os homossexuais dizendo que o Senhor também é transexual, os opositores, os ativistas gay, querendo ridicularizar Jesus, colocando ele ao nível dessas pessoas de baixo escalão em relação ao pecado. Isso não vai tirar o poder, isso não vai roubar a essência da palavra de Deus. Mas o que tem me chamado a atenção é alguns que têm se levantado, até mesmo pastores, alguns que se dizem pregadores, se colocando como defensor da verdade, combatendo contra os ativistas, combatendo contra esses que tentam ridicularizar a palavra de Deus, colocando a cara na televisão, a cara na tela, para querer defender Jesus, para querer defender o Evangelho. Eu quero deixar claro aqui que Deus não precisa de defensor de Evangelho. Jesus não precisa de alguém para lhe defendê-lo. Quando ele quer, ele mesmo entra em ação. Ele joga Paulo por terra no caminho de Damasco. Ele coloca Nabucodonosor para comer capim com os animais. Ele abate os reis. Ele tira do trono. Ele mata, ele fere, ele destrói. Então Deus não precisa, meu amigo, de um defensor para o Evangelho. Pastores, vamos acordar, vamos abrir os olhos, porque essa reação de defensor, essa reação de querer se colocar como defensor,
da verdade não vai resolver. Deus não te chamou para defender a verdade, Deus te chamou para pregar a verdade. E se alguém ouve a verdade e não acata, se alguém ouve a verdade e não guarda, Deus não te coloca também como juiz. Jesus disse lá em João 12, eu não vim para julgar, eu vim para salvar a humanidade. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar os homens. E se alguém ouve a minha palavra e não guarda, eu não julgo, mas ela o julgará no último dia. É a palavra de Deus que vai estar presente no juízo final. A Bíblia vai estar presente ali, e querendo os homens ou não, querendo os ativistas gays ou não, querendo os homossexuais, querendo os opositores do Evangelho, querendo os perseguidores da obra de Deus ou não, eles terão que estar ali e hão de dar conta de suas obras, de suas palavras. Então entenda, meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu obreiro, que não adianta, não vai resolver problema você ficar brigando com essas pessoas, tentando defender o Evangelho, tentando defender Jesus. O Evangelho não é para ser defendido, o Evangelho é para ser pregado. Jesus não é para ser defendido, Jesus é para ser anunciado. Uma certa feita, quando Gideão, ele matou o boi, ele quebrou o altar, a estátua de Baal. A Bíblia disse que o povo da cidade, que o povo da comunidade se levantou contra Gideão, mas o pai de Gideão diz o seguinte: olha aqui, meus filhos, o seguinte, se Baal é Deus, deixa com ele, é ele que vai tratar, é ele que vai resolver. Se ele é Deus, então ele vai fazer justiça, ele vai cobrar o que Gideão fez. Mas se ele não é, não vai acontecer nada. Agora escute bem. Então por que querer defender tanto Jesus, querer ficar se colocando aí como o defensor da verdade, como o defensor de Cristo, para ganhar ponto diante da população? Talvez o seu interesse maior não é defender o Evangelho, não é defender a Cristo mediante as barbaridades que fazem contra ele. Talvez o seu interesse maior é ganhar nome político, é ganhar voto, é ganhar campo na política para ser um futuro deputado, para ser um futuro vereador, para ser um futuro governador, para ser um futuro presidente. Deus não te chamou para esses interesses. Os nossos interesses devem ser o interesse do reino. E no reino de Deus existe um poder superior. No reino de Deus existe um rei que é rei dos reis e senhor dos senhores, que ele tem princípios. Não é verdade? E ele sabe agir por meio dos seus princípios. Ele tem leis, ele conhece leis, ele também é o justo juiz. Só ele é quem pode julgar. Se ele quiser matar esses ativistas, ele mata. Se ele quiser eliminar, ele elimina. Se ele quiser acabar com essas festas profanas, ele acaba para manter o seu nome intacto, o seu nome intocável. Ele faz isso, mas não é da vontade dele matar o ser humano, não é da vontade dele eliminar, não é da vontade dele destruir, não é da vontade dele dar fim a essas vidas, é da vontade deles que o Evangelho seja pregado e que nós venhamos resistir às oposições, a fim de que esses ignorantes, a fim de que essas pessoas possam reconhecer a Cristo e o aceitá-lo como Salvador. Agora, se colocar como defensor, ir para a tela do computador, ir para a tela da televisão, ir para o Facebook, ir para o WhatsApp, falar, querendo mostrar que é um defensor, isso é furada, meu irmão. Isso não tem sentido, isso não cabe a você. Cabe a você pregar o Evangelho. Agora, punir as pessoas, entrar contra esta ação maléfica que eles têm feito e praticado contra Jesus e contra a sua palavra, isso aí é com Deus. Se o Senhor quiser, ele mata. Se o Senhor quiser, ele dá vida. Se o Senhor quiser, ele transforma. Se o Senhor quiser, ele liberta essas pessoas e faz delas mensageiro do Evangelho. Agora, se colocando como defensor, se colocando como propagador da verdade absoluta em relação a esses atos, você não vai ganhar nada com isso. Você apenas vai afastar os pecadores da verdade. Deus apenas vê esse tipo de pessoas como ignorante. Deus vê os homossexuais, Deus vê os travestis, Deus vê os ativistas como pessoas ignorantes, como pessoas cegas, como pessoas que não estão enxergando a verdade. Mas a vontade de Deus é que nenhum deles se perca, mas que todos possam vir à salvação. Então vamos pregar mais o Evangelho e vamos parar e vamos ser menos defensor. Vamos pregar mais o Evangelho e vamos ser menos defensor daquilo que nós não concordamos. Porque se você pregar o Evangelho, Deus vai velar por sua palavra e Deus pode transformar
estas vidas. Eu quero dar um conselho aqui aos cristãos que ficam defendendo esses defensores, que ficam aí curtindo esses defensores. O que eles querem, na verdade, não é defender a Cristo, não é defender o Evangelho, é defender os seus interesses para ganhar o seu voto no futuro e ser um grande político e viver aí a zorgir como os demais têm vivido. Então toma muito cuidado. Até o porquê, meus amados e queridos irmãos, que o defensor da igreja é Cristo. Se Cristo é o defensor da igreja, ele pode defender a si mesmo e tratar com esses pecadores. Mas o que está acontecendo é, na verdade, o seguinte: muitos desses que têm se colocado como defensor, combatendo contra o homossexualismo, querendo brigar com eles na força do braço, esses tais, na verdade, não são defensor. Quando o divórcio para eles são comum, eles trocam de mulher como se troca de roupa. Quando o adultério para eles são comum, eles vivem aí na prostituição, traindo as suas esposas, a sua família. Eles vivem nos púlpitos das igrejas, bebendo uísque, cachaça, vodka. Depois que saem dos grandes congressos, eles são pegos lá pela guarda do trânsito e são reprovados no bafômetro, quando os mesmos eles bebem cachaça, eles bebem cerveja, eles bebem uísque e saem devendo e deixa na conta da igreja lá um alto preço de bebidas alcoólicas, e os mesmos vivem no púlpito dizendo que são um defensor da verdade. Esses homens precisam tomar vergonha na cara, tomar postura de homem de Deus e deixar de estar usando as redes sociais para ficar enganando as pessoas, as massas, como se fosse o bonzinho, como se fosse o ator da novela das 8, como se fosse o artista da novela das 8, atraindo pessoas, iludindo pessoas que não têm conhecimento de causa. Meus irmãos, se desperta, volta-se para a palavra, volta para a Bíblia e deixa de ficar acatando ideias de pessoas, deixa de ficar sendo persuadido por palavras de homens que são muito inteligentes para atrair os simples, para atrair os desinformados, e colocar eles como seus seguidores, como seus discípulos, como seus admiradores. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Defender a verdade é praticando a verdade. Defender a verdade é vivendo a verdade, e não ficar brigando pela verdade quando na verdade as pessoas estão praticando o que é contrário. É o que se vê por aí afora. Muitos meninos buchudos, muitos homens achando que a população é besta, que os evangélicos são desinformados e ficam aí tentando dar uma de defensor, quando na verdade eles não defendem a verdade e nem a si mesmo como servos de Deus. Então toma cuidado. Eu quero dar o meu conselho para você que quer ficar comprando, ganhando ponto e voto das pessoas que te ouvem aí na internet. Toma posição de homem de Deus. Quer ser um defensor da verdade? Reprova o divórcio. Não aceita o adultério. Não aceita as cachaças e as pingas, as cerveja que você bebe. Defende você mesmo. Defende a sua mente. Defende o seu caráter. Purifica o seu caráter. Venha polir o seu caráter. Mantenha o testemunho de cristão, sendo exemplo por meio de prática, e não querendo ser defensor por meio de palavras fajutas e por meio de argumentos. Pobre que não compra quem é inteligente. Um grande abraço. Eu quero dar um conselho aos ouvintes, aos membros das igrejas, aos que acompanham aí, na internet. Eu quero dar um conselho a você que gosta de Face, que gosta de WhatsApp. Não engole tudo não, porque muitos que tentam te atrair como defensores da verdade, eles são cativos da mentira, eles são prisioneiros da corrupção, e às vezes está praticando coisas mais erradas do que os ativistas gays, está praticando coisas mais erradas do que os homossexuais, porque os ativistas, porque esses opositores que fazem lá os seus bailes, as suas festas, as suas orgias, na verdade eles fazem sem terem conhecimento da verdade e acham que está fazendo uma grande coisa contra Jesus Cristo, enquanto que esses que falam contra, enquanto que esses que procuram dar uma de defensor, conhece a verdade, mas estão vivendo na prática do adultério, da corrupção, da pouca vergonha, do engano, e agindo aí como se fosse santinho, e na verdade são verdadeiros demônios no reino de Deus, que vive apenas para atrair as massas em busca dos seus próprios interesses. Aqui quem vos fala é o pastor Isael Araújo. O meu telefone para contato é o
028 99 962 3209. Eu estou à sua disposição para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para dar exemplo da verdade e para defender o bom caráter, para defender a boa reputação. Porque defender a si mesmo, Jesus é capaz. Para defender a si mesmo, Jesus é o Todo-Poderoso. E o intuito dele não é eliminar os pecadores. O intuito dele não é matar os pecadores. E alguns estão enraivecidos, alguns estão revoltados com essa situação, até postam fotos, postam vídeos, tentando mostrar que o ativista, tentando mostrar que o homossexual, tentando mostrar que aquele que abusou nas orgias foi morto de acidente, caiu do avião, foi faqueado, foi espancado, querendo com isso defender as verdades, usando mentira, porque às vezes isso nem aconteceu ou não está acontecendo, e eles estão propagando, eles estão divulgando que o cabra morreu, que foi assassinado, que foi marginalizado, que caiu do avião, que caiu do despenhadeiro, tentando usar a mentira para manter a verdade em defesa. Para com isso, meus irmãos. Vamos parar de besteira, vamos ser praticantes, não vamos ser fariseus, não vamos ser hipócrita. Como Jesus disse lá no Evangelho de Mateus 15 e Mateus 23, que eles amam as primeiras cadeiras na sinagoga, o ser chamado de rabi. Eles amam as saudações nas praças, mas Jesus disse que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, que pregam verdade, mas não praticam a verdade, que se coloca como defensor da verdade, mas não tem compromisso com a verdade. Jesus continua dizendo o seguinte: observai e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que estão dizendo. Vamos procurar saber se elas realmente estão praticando, porque na verdade elas podem estar falando, elas podem estar exigindo, elas podem estar pregando contra e estar praticando coisas piores do que aqueles que estão sendo julgados e condenados por esses que acham que são defensores do direito e da verdade e até do próprio Cristo, por estar sendo ele profanado por essa classe de pessoas ignorantes que não têm conhecimento. Um grande abraço, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.